Deus e nosso Pai, graças te damos em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, no nosso culto da vitória, estamos celebrando o teu nome, estamos exaltando o teu nome em meio à tua graça, estamos aqui lançando a ti nossas campanhas, mas chegou a hora, Pai, de ouvirmos a tua doce voz em nome de Jesus. Pai, estamos inquietos, estamos ansiosos quanto ao ouvir a tua voz, em suma, daquilo que estamos lançando a ti, em Cristo Jesus. Por isso, desde já toma a minha vida, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, e tudo que eu te peço é a lembrança daquela busca, daquele princípio, daquela ministração, daquilo que veio do céu pelo Espírito Santo de Deus. Pai, cremos que assim, segundo a tua misericórdia, a tua justiça e a verdade que há no nome de Jesus Cristo, todos nós, igreja do Senhor, iremos agora nos deleitar naquilo que é do Senhor, pela palavra da vida, pela palavra da salvação, que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, através da Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Nós cremos que tu é Deus para falar conosco, para nos direcionar quanto àquilo que verdadeiramente é vitorioso, para aquilo que verdadeiramente glorificará o teu nome em nossas vidas, dando frutos ao teu reino por Cristo Jesus. Pai, acampa os teus anjos ao nosso derredor em nome de Jesus. Permita que eles possam nos proteger sobre qualquer condição astuta por parte do inimigo, e permita-nos encerrar este culto com excelência e glorificação do teu nome, sabendo que tudo conosco vai em paz, porque o Senhor é o Rei da Glória e tem cuidado de nós. Somente o soar da trombeta e a soberania do teu Espírito Santo possa interromper este culto abençoado por ti e a ministração da tua palavra. Nisto oramos e concordamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja? Amada igreja do Senhor, vamos dar início à palavra da vitória em nome de Jesus Cristo. E como já foi dito, é iniciada assim uma nova série de mensagens, a qual a primeira parte será ministrada nesta noite para a glória de Deus no nosso culto da vitória. O texto áureo é o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Portanto, a introdução história, mesmo que as outras mensagens sejam em outros versículos, outros capítulos de outros livros bíblicos, vamos insistir quanto a esta introdução, que dará luz ao tema da mensagem que vamos abordar durante toda essa semana. A verdade, igreja, é que o Evangelho de Mateus, em nome de Jesus, toda a sua expressão, a sua escrita, o seu linguajar, a sua interpretação, ela é judaica, até porque a expectativa do autor era que os mesmos se obrigassem a tal leitura, porque na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo, ele se revelou como Filho de Deus nesta terra, como o Messias prometido de Israel, logo por parte daquele povo, daquela época, do povo judeu, houve muitas controvérsias quanto ao seu pensamento e aquilo que eles definiam o que era realmente o ungido de Deus, o escolhido de Deus, que veio trazer aquele reino que os libertaria, não somente do Império Romano, mas até mesmo da morte, e os levaria para a eternidade. Agora, só para abranger um pouco mais o enriquecimento quanto à verdade da vida do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, perceba que ante aos históricos dos livros de Reis, de Crônicas, e até por que não falar dos livros de Samuel em nome de Jesus, ali você vê que quanto à sucessão do trono de Israel ou de Judá, nunca foi algo que foi pacífico, sempre tinha algo acontecendo por trás das cortinas. É só você lembrar como foi o caso de Davi, que teve que passar por aquela tribulação com seu filho Absalão para tomar o trono. Também temos o caso do filho de Salomão, de Roboão, que por causa de uma precipitação quanto a um discurso, a uma decisão, acabou assim trazendo divisão para o reino.
entre tantos e tantos, como já houve os absurdos de um rei chamado Manaém, que matou até o próprio filho, para que não viesse a perder o trono a qual lhe estava naqueles dias. Então note que ser rei em Israel e em Judá não era nada fácil em nome de Jesus, e assim também não foi para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Logo, Jesus Cristo, aquele que era de Nazaré, filho do carpinteiro José e também de Maria, se mostrou naqueles dias como Filho de Deus, como Rei de Israel, e aqueles que estavam vivos naqueles dias, que foram testemunhas oculares, logo foram tirar suas conclusões para ver se era fato ou não o que estava acontecendo. Então veja e perceba sobre o breve conhecimento que temos aos evangelhos e às cartas, que Jesus foi totalmente rejeitado, mas o autor do evangelho foi insistente quanto a essa afirmação. Perceba que o primeiro capítulo de Mateus, a sua genealogia, ela é judaica e ela define o estado da promessa de Abraão até os dias de José, da onde veio o estado da união entre ele e Maria, para assim vir a concepção pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. E também o autor, em nome de Jesus, ele enfatizou algumas leis judaicas, alguns relatos, alguns fatos que ocorreram, como por exemplo, o simples fato de um judeu lavar as mãos. Ele cita o costume, ou ali a sua prática, mas ele não explica o porquê. Isso tudo porque ele tinha em mente que o principal alvo era o povo judeu, para que eles viessem a se converter, que só Jesus Cristo era Rei e Senhor sobre as suas vidas. Agora, nós estamos falando muito do autor, e a verdade é que o Evangelho, ele não traz o nome do seu autor, mas ele nos deixa pistas importantes, como por exemplo, em outro evangelho não se fala tanto de dinheiro como se fala no evangelho de Mateus, e aí nós trazemos logo a lembrança a pessoa de Mateus, que era ou fora cobrador de impostos em nome de Jesus, e por ser um homem muito culto em nome de Jesus para a época, muito inteligente, também era judeu e sabia de cor a Bíblia Sagrada, vamos assim chamar. Ele tinha um entendimento sobre a Sagrada Escritura. Ele faz inúmeras menções do Antigo Testamento e o cumprimento da Sagrada Escritura quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra dica boa também que se dá quanto à autoria do texto do Evangelho, sendo Mateus o autor, é que quando ele fala de Cafarnaum, que era a cidade natal de Mateus, ele nos dá alguns detalhes, a qual somente alguém que viera daquela região poderia dar, como ele chama a região de Cafarnaum como a cidade marítima, em nome de Jesus. Muitos estudiosos concordam que o texto ele foi escrito, ele foi compilado por volta dos anos 50 a 60 depois de Cristo, visto que não há nenhuma menção de que a profecia de Jesus até então não tinha se cumprido a respeito da destruição do templo e dos muros de Jerusalém, mais uma vez permitido pelo próprio Deus, a qual acontecera pelo Império Romano, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e quando ele anunciou tudo aquilo que viria depois da sua morte. Então Mateus não traz nenhum relato sobre estas coisas, sobre o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e por isso esta é a data provável para que a gente possa ter uma ideia de quando este evangelho foi compilado para a glória de Deus. Mas no decorrer das mensagens, por certo, Deus vai tratando conosco segundo aquilo que nós buscamos, estudamos, examinamos, e com certeza nosso conhecimento quanto ao Evangelho de Mateus será ainda mais exercitado, e eu e você vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, na primeira parte, em nome de Jesus, deste texto áureo de Mateus, capítulo de número 6, nós vamos meditar hoje, para a glória de Jesus Cristo, apenas
nos versículos de número 25, 26 e 27. E o tema da mensagem que vai decorrer todas estas semanas, ela vem com o seguinte tema: apenas o necessário. Amém? Esse é o tema da mensagem, apenas o necessário. E como introdução, a gente poderia usar uma plaquinha daquela que é comum nos dias de hoje, quando alguém está precisando de um funcionário específico numa empresa ou num estabelecimento comercial. Ali ele coloca uma plaquinha de precisa-se de costureira, precisa-se da profissão tal, em nome de Jesus. Então note que quando alguém se mostra necessário quanto àquilo que está pendente em seu ambiente de trabalho, ele logo faz um anúncio para que aquela vaga seja preenchida e ele possa continuar lucrando com aquilo que ele mesmo se obrigou na terra, em nome de Jesus. Mas eu fico pensando entre essas duas palavras, necessário e aquilo que realmente precisa. O que realmente um crente, aquele que está em Jesus Cristo, precisa? O que é necessário para essa vida, quanto àquilo que estamos fazendo para a glória de Deus? Porque note que até os hinos da harpa cristã falam também sobre a condição do obreiro da casa do Senhor, porque todos nós somos obreiros da casa de Deus, logo nós somos trabalhadores, e Deus precisa, sobre isso eu coloco entre aspas, precisa do nosso sim para Ele, da nossa condição voluntária de servir. Não que Deus precise de nós, e que somos um estado de poder, de glória, de soberania. Deus não precisa de ninguém, mas sobre a sua obra, Deus permite esta honra para nós, em nome de Jesus, a qual até os anjos mesmo desejam fazê-la em virtude da grandiosidade do poder de Deus. Então é sobre este assunto, sobre esse aspecto, a qual pode se encaixar em várias situações da vida, até porque o assunto é bastante pertinente em qualquer época da vida em Cristo Jesus. Vamos dar início à meditação no versículo de número 25. O texto diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? O versículo de número 25. Vamos ler o início mais uma vez. Portanto, eu lhes digo. Note que você já deve ter muitas vezes ouvido falar do capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus. E muitos chamam o tal, desde o capítulo de número 5, como o sermão de Jesus Cristo. Não é desse jeito que as pessoas anunciam os tais textos em nome de Jesus? Amém, igreja? Mas eu creio que o capítulo de número 5, o capítulo de número 6, é mais do que um sermão, é mais do que um discurso em nome de Jesus. Mas se você olhar bem para os textos do capítulo de número 5 e do capítulo de número 6, a qual também poderia abranger todo o livro sagrado em nome de Jesus, mas vamos nos apegar somente a isso aqui em nome de Jesus Cristo, eu vejo mais do que o sermão. E claro que isso está visível a qualquer um que se obriga a enxergar e a crer em nome de Jesus, que mais do que um sermão, mais do que um discurso, mais do que palavras de eloquência, estes textos são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então note que Deus já abre as cortinas do espetáculo e já mostra para o que veio, quanto à verdade que Ele espera que venha a respeito de nós, daquilo que recebemos e como nós reagimos àquilo que o próprio Deus nos permite pelo reino de Deus e a sua justiça. Se você folhear a sua Bíblia, se você ver os sobrescritos da sua Bíblia Sagrada, você vai ver que ele fala sobre vários assuntos. Ele fala das bem-aventuranças, ele fala da condição da igreja de ser o sal e a luz da terra, ele vai ali anunciar sobre o estado do homicídio,
o adultério, as verdades espirituais, o divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos, ajuda aos necessitados. Ali também Jesus ajuda os discípulos a orar em nome de Jesus, a prática do jejum e os tesouros dos céus, e finalmente as preocupações da vida. Louvado seja Deus. Então, mais do que sermão, isto aqui que iremos anunciar é a palavra de Deus. Então, não precisa nem vasculhar muita coisa. Você já sabe que aquilo que realmente precisamos e o que é necessário é a palavra de Deus. A igreja concorda com isso, amém? Amém. Agora vamos abranger ainda mais essa riqueza que tem na palavra de Deus para aquilo que é necessário para mim e para você. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto mais o que vestir. Lá no comecinho: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida. Não se preocupe. Note que quando Deus ele nos revela uma verdade, Ele procura nos deixar pacíficos quanto à alma. Porque muitas vezes eu e você olhamos para a palavra de Deus e parece que tudo aquilo que está na palavra de Deus nos parece inalcançável. Parece que a santidão, aliás, a santidade é algo que não pode acontecer na vida de alguém, mas nós estamos completamente errados, porque a palavra de Deus ela é necessária e é precisa quanto à santificação no reino de Deus e a sua justiça. Olha o que ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, não se preocupe. E quando ele está falando de vida aqui, eu ainda vou mais além, porque quando ele diz não se preocupe com a vida, ele está falando, em nome de Jesus, exatamente aquilo que ele já ensinou um dia, que aquilo que acontece com o ímpio também pode acontecer com o justo. A igreja concorda? Amém. Pode acontecer. As chuvas caem sobre ímpios e justos. Então, o fato de alguém morrer, ninguém precisa se preocupar com isso. Todo dia alguém morre na face dessa terra. O fato de haver catástrofe, não precisa se preocupar com isso. É algo que não precisa, são coisas da vida. E catástrofes, situações que ocorrem na família, com a enfermidade, entre outras coisas, dificuldade financeira, dificuldades no convívio da família, são coisas da vida. Não se preocupe com a sua própria vida, louvado seja Deus, ou seja, aquilo que é possível na vida de todos. Mas aí até parece que alguém pode pensar assim: quer dizer então que eu não vou ligar mais para as confusões dentro da minha casa? Quer dizer que agora eu vou deixar haver navios, a minha vida financeira? Não estou dizendo, eu estou falando daquilo que é necessário, daquilo que é preciso fazer. Eu e você não precisamos nos entristecer com coisas que de fato vão acontecer, em nome de Jesus Cristo. Mas deixa eu continuar o texto, para que eu e você venhamos a compreender o que Deus está de fato querendo falar no nosso coração. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Deixa eu ler de novo: quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então note que o que Deus está falando, Jesus Cristo estava falando naquilo que chamam de sermão, que eu vejo como palavra de Deus, são coisas da vida. E ele traz assuntos que são do nosso cotidiano, como o simples fato de se vestir, de comer e de beber. Olha, o crente veste, come e bebe. Você sabia disso, amém? Amém. O ímpio também veste, come e bebe. O traficante veste, come e bebe. O padre veste, come e bebe. O pastor veste, come e bebe. O homossexual veste, come e bebe. Isso é normal na vida. São coisas rotineiras em nome de Jesus. Então Jesus está falando, não precisa se preocupar com essas coisas. Isso acontece com todos. Isso é o normal da vida. Nós vamos chegar lá sobre o entendimento que Deus quer. Deixa eu ler de novo o texto mais uma vez. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua... Vai unir daí todo o pensamento.
com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, enquanto ao que vestir. Perspectivas humanas em nome de Jesus. Continua o texto. Não é a vida mais importante que a comida? Agora sim. Agora Deus começou a apurar o caldo e mostrar o que verdadeiramente é importante nessa terra: a vida. Porque a vida, igreja, não pertence ao mundo, não pertence. O próprio Cristo disse que o mundo já está condenado. Ele não julga o mundo. O mundo já está condenado, ou seja, no mundo não há vida. Não há vida. Aí diz, não é a vida mais importante que a comida. Perceba a diferença. Perceba a importância. Será que eu e você já conseguimos discernir o que Deus verdadeiramente está falando aqui sobre o que é necessário e do que realmente é preciso em nossa vida? Você perceba como eu e você nos atribulamos por pouco em nome de Jesus, amém? Por pouca coisa, por coisas que não vão contribuir nem diminuir na vida eterna. Eu estou falando aqui de vida eterna. Jesus Cristo falou de vida eterna. Aquilo que é vida, aquilo que me fará chegar ao Pai nas mansões. Então perceba como ainda não sabemos separar aquilo que é importante em nome de Jesus, aquilo que realmente se faz necessário, aquilo que precisa. Não é a vida mais importante que a comida, olha aí, e o corpo mais importante que a roupa. Olha como Deus é maravilhoso, como Ele expõe uma situação, e antes que alguém escarneça, Ele já traz todo um esclarecimento à luz da palavra de Deus. Ele diz que a vida é mais importante que a comida, a salvação, o resplandecer da glória de Deus no meio de nós enquanto estamos aqui em nome de Jesus. Aí ele diz, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Olha aí, o corpo. Porque a igreja do Senhor, durante essa meditação eu percebi algo, eu analisei algo no que Cristo estava dizendo, e isso pode ser levado para a vida sobre toda e qualquer circunstância. Quando eu e você estivermos para tomar uma decisão, quando eu e você estivermos para instruir um filho ou uma filha, quando eu e você estivermos tomando decisões a respeito do ministério, isso aqui tem efeito, porque eu vou ler de novo. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. E aí sabe o que eu percebo? Em nome de Jesus, que o que vai para o céu é o que nos leva para o céu. Você ouviu em nome de Jesus? Amém? Vou falar de novo. O que vai para o céu é o que nos leva para o céu. Olha como fica fácil agora saber o que faz a diferença, o que é importante, o que é verdadeiramente necessário e o que realmente é preciso na minha e na tua vida, durante a nossa trajetória aqui na terra. O que vai para o céu? Jesus é bem claro, não é a vida, a salvação mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Porque quando eu li esse texto eu pensei, agora eu sei o que eu vou levar para o céu: este tabernáculo. O teu tabernáculo vai para o céu, as vestes vão ficar, o cinto vai ficar, a gravata vai ficar, o microfone vai ficar, até essas folhas, igreja, vão ficar, porque a palavra de Deus, ela é eterna, irmão. Isso aqui é a graça e a misericórdia, mas até a palavra, no que se diz escrito, a escrita em nome de Jesus, vai ficar. A essência, o Espírito Santo e Jesus Cristo, que é a palavra e o próprio Deus, vão estar lá nas mansões celestiais, juntamente conosco. Então o texto vai se cumprir, aquilo que Jesus predisse: passarão os céus e terra, mas a minha palavra jamais passará, em nome de Jesus. Então note que aquilo que é necessário e aquilo que precisa está tão perto e nós não percebemos. O que vai para o céu é o que nos leva ao céu. Então as preocupações da vida não vão para o céu. Para que cuidar delas, sobre o sentido de perder a paciência, de mostrar pavor, de mostrarem que... Não estou dizendo que ninguém tem que deixar de cuidar das coisas, deixar de tomar decisões, não estou falando isso. Nós estamos falando de prioridade, e a prioridade é a salvação em nome de Jesus. Então do que adianta?
Do que adianta eu quebrar a cabeça com algo que vai acontecer amanhã, se amanhã ou durante a madrugada eu posso estar sendo arrebatado para o céu. Eu preciso fazer o que se dá para fazer hoje, em nome de Jesus. 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Observem as aves do céu. Eu fico imaginando Jesus Cristo passeando com os seus discípulos. Aí ele está ali no ambiente, quem sabe passando por um bosque, por um jardim, não sei, o texto não diz. Aí diz: olha, observe as aves do céu, olha o seu, perceba. Muitas vezes nós temos que fazer isso, olhar ao nosso derredor e trazer à luz aquilo que realmente, olha ao seu derredor. É o que Deus está pedindo. É o que Deus está nos instruindo a fazer quanto a esta administração. A respeito da... Você já fez aquela limpeza geral na sua casa? Olha, todas as vezes que eu vou arrumar a minha cômoda, você não tem ideia da quantidade de coisas que vai para o lixo, em nome de Jesus. Mas é muito papel, é blusa furada, porque eu não dou blusa furada para ninguém, nem calção furado, eu jogo no lixo. Ou faço pano de chão, fica ali, quando der problema, não vai dar nada rasgado não, em nome de Jesus. Uma coisa legal, em nome de Jesus Cristo. Então, o que vai de coisa para o lixo, você não tem ideia. Mas é muita coisa. Mas tudo isso por quê? Porque nós, naquele momento, trazemos uma percepção ainda mais precisa para saber o que vai ou não lá fora daquele lugar. Do mesmo jeito tem que ser. Às vezes, apenas igreja, às vezes até um pequeno olhar, uma pequena percepção do que está à sua volta. Observe as aves do céu. Observem, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Observem, olhem à volta. Estes, Jesus estava falando das aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros, em nome de Jesus. Então note que, em nome de Jesus, embora nós, em referência aos animais, nós sejamos superiores, em nome de Jesus, porque nós somos a coroa da criação, para a glória de Deus, e embora sabemos dessa superioridade que nós temos aos animais aqui na terra, em nome de Jesus Cristo, mas muitas vezes se faz necessário um olhar mais minucioso. E isso pode também se alinhar, se agrupar e servir de exemplo para os problemas da vida. Jesus usou aquilo que estava próximo, mas olha em volta, perceba os animais. Eles não semeiam, eles não colhem, em nome de Jesus, mas o Pai cuida deles, eles não armazenam em celeiros. Então muitas vezes eu e você temos que nos obrigar a este olhar e perceber que ante a tudo que está à nossa volta, isso aqui é para glorificar Jesus, viu? Não é para andar de nariz empinado achando que é o melhor da terra, não. Mas igreja do Senhor, Jesus fez a comparação com os seres viventes. Está vendo os animais? E vocês são mais importantes do que os animais. Ora, se nós somos mais importantes do que os animais, que embora não esteja a capacidade que nós temos de evoluir em nome de Jesus, sobre entendimento, percepção em nome de Jesus, ainda mais um pedaço de papel que vem com o número de uma conta em nome de Jesus Cristo, ainda mais um diagnóstico de um médico. Meu filho, se tu é superior, você já viu uma baleia em nome de Jesus, pelo menos na televisão? É uma coisa linda, fantástica. Você é superior a uma baleia. Você está ouvindo isso, amém? Você já viu aquelas águias que dão aqueles voos rasgantes nos céus em nome de... Você fala, que coisa maravilhosa. Jesus olha para ti e diz: você que é maravilhoso, você é superior à águia, você é superior. A gente olha para o leão, leão, aquela chuva enorme, é o rei das... Nós somos superiores a ele. Então, se nós somos superiores a coisas tão maravilhosas quanto ao reino animal e tudo que está à nossa volta, imagine, imagine essa má notícia que chega aos nossos ouvidos. Imagine as adversidades que o inimigo intenta contra nós. Como um
ser vivente tão maravilhoso que Deus criou não é importante para mim, e um problema desse tamanho passa a perturbar a minha e a tua vida espiritual em nome de Jesus. Comece a fazer esse exercício para a glória de Deus durante a trajetória da tua vida em nome de Jesus. Comece a perceber, tenha um pouco mais de percepção e a importância que você tem para o reino de Deus e a sua justiça. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Está vendo? Jesus vai afirmar depois: vocês são mais importantes do que os animais. Deus está falando conosco. Você é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Enfermidade, má notícia, perseguição, guerras e por aí vai. Somos mais importantes do que, para um olhar espiritual e magnífico da parte de Deus. É tanto que ele diz: contudo, o Pai Celestial os alimenta. Porque note que, olha como Deus é maravilhoso. Deus criou o homem e a mulher, amém? Ele nos fez, Ele nos criou. E quando Deus criou o homem e a mulher, o que Ele fez? Ele cuidou dos tais. Até mesmo quando Adão e Eva se corromperam, havia a árvore da vida. Você sabia que havia a árvore da vida no jardim do Éden, em nome de Jesus? Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Adão e Eva pecaram, o próprio Deus tomou providências para que Adão e Eva não voltassem para o jardim e tomassem do fruto da vida. Por que Deus fez isso? Porque se eles comessem o fruto da vida estando em pecado, haveria pecado até a eternidade. Eles viveriam para sempre e debaixo de pecado, debaixo de sofrimento. Então note que Deus teve cuidado com Adão e Eva. Assim Ele tem cuidado de mim e de você. Deus apenas não nos fez, mas Ele cuida de mim e de ti. O que você é hoje, o que você representa para a sociedade, o que você representa para a sua família, para a igreja, para os seus filhos, em nome de Jesus. Ei, foi Deus que te fez. E se Ele o fez, Ele cuida, em nome de Jesus. A Bíblia não tem dizendo, você pode ver lá o ato da criação, nós estamos até estudando isso no culto de doutrina. Deus criou a confusão, igreja? Criou, sim ou não? Não, Ele não criou, então Ele não tem nada a ver com esse troço aí, em nome de Jesus. Mas Ele criou a mim e a você. Então Ele cuida de nós no meio da confusão. Ele criou a tribulação em nome de Jesus? Criou a igreja? Não. Mas Ele criou a mim e a você, que estamos no meio da tribulação em nome de Jesus. Então note o cuidado de Deus, como Ele diz no texto. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. O Senhor cuida de nós. Não tem vocês mais valor do que elas? Não tem vocês? Foi Ele. Foi Ele ou não foi que te criou? Amém. Foi Ele ou não foi Ele que te fez? Olhe para dentro de você, faça como diz, olhe à sua volta, veja agora como é que está a tua vida. Tome os fatores importantes que acontecem na tua vida. Foi Deus que fez, e se Ele o fez, Ele vai cuidar para que tudo possa estar no texto. Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que ela? Então se Ele fez, para que se preocupar? Para que se preocupar se foi Ele que nos fez, que Ele nos capacitou, foi Ele que nos adestrou e nos habilitou pelo Espírito Santo? Para encerrar, vamos para o versículo de número 27. O texto diz assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, se preocupe. Tem gente que gosta dessa palavra, preocupação. Eu estou tão preocupado com o fulano. Tu nem criou ele, está preocupado com o que não é teu. Estou tão preocupado em pagar isso ou aquilo. Não foi você. Não foi você que criou. Deus te criou, Ele vai cuidar de ti sobre qualquer circunstância. Mas quem de vocês, por mais que se preocupe, aí eu fico pensando, durante essa ministração, durante essa palavra, note que Deus teve um cuidado até de fazer com que a luz retornasse. Sabe o que é isso aqui? É cuidado de Deus, em nome de Jesus. A gente já foi se retirando ali pela porta.
eu fiquei aflito, porque eu disse, meu Deus, a irmã Tiana me pediu oração, agora ela vai para casa sem oração, em nome de Jesus. Como é que vai ser? Foi lá, pum! A luz voltou. Deus tem cuidado de nós. Quem de vocês, por mais que se preocupe, não? Eu fico pensando, será que Deus está respondendo as tuas orações por meio desta palavra, em nome de Jesus? Será que Deus está falando? Não se preocupa. Não te preocupa, você é o meu bem maior, você é mais importante do que tudo que está à sua volta, em nome, você é importante para mim, eu cuido de ti. É aí, como é que vai ficar depois? Vai continuar se preocupando? Porque Deus já está dando a dica. Aí, para que não haja dúvidas, ele diz mais, isso é Jesus, viu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, olha aí, uma pergunta, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui em outras traduções fala côvado, amém? Só que eu vi aqui que, segundo os estudos da minha Bíblia, em nome de Jesus, termos em concordância, aqui fala que o texto original fala côvado, mas o sentido é sobre o tempo. Mas vamos lá, vamos falar do côvado sobre um estado de centímetros. O côvado, igreja, a medida média, viu? Não é exata, é de um braço humano, né? Aqui, ele vai desde esse dedo. Como é que chama esse dedo maior aqui do meio? Ninguém sabe? Tem o polegar, o indicador. Essa aí é boa, viu? Em nome de Jesus. O fato é que vai desde esta altura até aqui, ó. Isto aqui é um côvado. Como? Polegar, indicador, médio e anular. Médio, dedo médio, verdade. Dedo médio, do dedo médio até o cotovelo é um côvado. Você está vendo aqui, amém? Para ti isso aqui é grande demais? É grande? Não é grande. Se você disser que é grande, eu vou botar você no hospício, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Isso aqui é grande, então você nunca viu um avião. Isso aqui é grande, então você nunca olhou para a igreja direita. Isso aqui é grande, então você nunca se olhou no espelho, meu filho. Não, presta atenção, ó. Isso aqui é um côvado, isso aqui é muito pequeno. Porém, mesmo sendo algo tão pequeno, isso relacionado ao tempo da vida, se nós não temos capacidade de mudar algo em relação a algo tão pequeno, em nome de Jesus, para que se preocupar em nome de Jesus? Para que se atribular com uma coisa que você não domina, algo que você não criou, algo que não foi por tua causa, em nome de Jesus? Vou ler de novo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você e eu não temos domínio sobre o tempo. Você e eu não temos domínio sobre as circunstâncias que há na natureza, em nome de Jesus. Veja que eu e você não temos o domínio simplesmente por uma luz elétrica, ela simplesmente se vai e ela logo vem. Eu e você não temos esse domínio. E Cristo anuncia que isso são coisas pequenas demais para nós, e ainda assim não temos o cuidado de o fazer em nome de Jesus. Então deixa eu ler mais uma vez. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu e você não temos domínio sobre o tempo, não temos domínio sobre qualquer altura desta terra, em nome de Jesus. Mas Deus tem o domínio de todas as coisas. Esta palavra, igreja, em nome de Jesus, ela pode ser analisada e meditada sobre a condição da semântica. Você não precisa que ninguém ministre isso aqui para você. Isso aqui é o beabá de crente. Isso aqui é o beabá do cristão. O Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. O Senhor tem trago providências para mim, para você. Eu creio que o estado, se é que eu posso chamar de preocupação, é melhor falar cuidado. O cuidado. E esse cuidado, ele deixa de ser um cuidado, uma preocupação, quando nós lançamos a Deus, em nome de Jesus. Então, o que são tais coisas? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Quais são os teus medos, em nome de Jesus? Que Deus já está respondendo às nossas orações. Quem de vocês
por mais que se preocupe, adianta se preocupar? Não, deixa até, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Deus já falou, eu cuido de ti, você é a coisa mais importante da criação, você é a coroa da criação, eu cuido de ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos a ti, por esta palavra, por esta ministração, por este momento, a qual o Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus. Pai, são coisas pertinentes ao cotidiano, a nossa vida rotineira, em nome de Jesus, mas às vezes fica tão difícil, Pai, é a nossa pequenez quanto a fé que temos em Ti, mas por esta palavra e por todas as coisas que o Senhor nos revela, temos por certo que o Senhor alimentará ainda mais a nossa alma com a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, em Cristo Jesus. Amém. Aplaude o Senhor pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.